Bom dia, dia 20 de fevereiro de 2022. Bom dia a todos. Retomamos aqui os nossos estudos. Estamos na página 65 do livro Convite à Felicidade, Masaharu Taniguchi, líder e fundador da Seisho no Ie. O objetivo desse estudo aqui é para que se traga uma clareza nos estudos do também autor do mesmo assunto, Joel Goldsmith. Nós vamos trazer aqui uma sequência de estudos futuramente para que a gente faça essas comparações entre os autores da época, pois a consciência crística, a consciência de quarta dimensão, já vem sendo instalado no planeta Terra há milênios e milênios e milênios. Porém, a civilização extra e outras civilizações não entenderam como chegar no processo do conhecimento do si mesmo. O homem também aparece, no homem também aparece o gisso ao ser purificado. Então, um processo de alquimia é a purificação, calcinádio. Mesmo que se diga que assim como está bom, não significa que esteja bom. Mesmo em dissonância com Deus, a pele bovina, assim como não será sapato nem bolsa. Ela deverá ser convenientemente curtida. O homem também deverá ter caráter treinado, curtido e joeirado. Quando for treinado, curtido e joeirado, surgirá o gisso, ou o aspecto real perfeito, ou o espírito, ou o vácuo quântico, ou o Deus, ou o ser andrógeno purificado. Tal como é. O ouro, a pedra filosofal, enquanto minério, não brilhará com o esplendor. Deverá ser triturado e passado por um processo metalúrgico, purificação. A moagem do ego, a moagem, para chegarmos à pedra angular. Para esse processo de purificação, gente, não é um pilim-pim-pim do pensamento mágico. Isso aqui é treinamento, estudo e prática e uma decisão do próprio ego em querer passar pela experiência, ok? Que não é nada agradável. Para separar as impurezas, ser purificado é tornar-se em espírito, ou gisso, do ouro, isto é ser. O ouro assim como é. O homem assim como é, surge também somente ao passar pela etapa de purificação. Então o espírito ele vai tomar forma quando o ego passar pelo estado de purificação, ou seja, o conhecimento do si mesmo. Não se deve tomar como verdadeiro aspecto fenomenal, ou seja, as aparências, a persona, assim como está. Então, não se deve tomar como verdadeiro o aspecto fenomenal como assim o está. Então, nós estamos na ignorância. Nós precisamos conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da prisão da persona, ou seja, da sombra que nos afasta de conhecer a verdade, a única verdade que existe. Deus é a luz que ilumina a treva. Deus é a luz, estritamente necessária para que o homem possa atravessar a treva. Os que tristes choravam, levantem os olhos e vejam a luz de Deus. Os que perderam o caminho na treva, levantem os olhos e vejam a luz de Deus. Vocês acharão o caminho e terão novamente a coragem de seguir avante. Deus não está longe, está pertinho de todos. Pensem no seguinte: sou filho de Deus. Em mim existe a luz. Em mim existe a luz de Deus, que me orienta. A luz de Deus é a luz da sabedoria. Onde flui a luz, a sabedoria, nunca haverá escuridão. Agradeço a orientação da sabedoria de Deus. Então, o que significa isso? Quando você estiver num momento
que você estiver triste, amargurado, desacreditado, pare um pouquinho por uns minutos, respire fundo, feche os olhos e se concentre. Eu sou filho de Deus. Ou quem realmente eu sou para estar passando por isso? Faça uma autorreflexão de suas vidas para ver o que você está vivenciando, o que você está pensando, o que você está experienciando, se realmente é da vontade do nosso Pai. Por isso que as coisas acontecem como tem de acontecer, porque essas coisas são os nossos aprendizados, porque não existe coisa ruim em Deus, ok? Porque Ele é a individualidade dele mesmo e o sistema ele é autorregulador. Para que a prece se realize, existe um ponto, para que a prece se realize. Então, a prece, os pedidos a Deus, ou seja, a conexão, o modo de contato que a gente tem com a presença, como que se restabelece realmente este contato? Existe um ponto que é a oportunidade de a prece se realizar. É o exato momento em que teve a certeza de estar com Deus. Mas rezar somente não dá resultado. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. Assim ensinou Jesus. Assim ensinou Jesus. Nem todo aquele que vai à igreja, que se ajoelha, toma hóstia, ou aquele que é premente a Deus, temente a Deus, mas que não pratica os princípios do Cristo, ou seja, não pratique o princípio da impersonalização do erro humano, do pensamento humano, não entra no reino dos céus. O reino dos céus está dentro de vós. Está onde? Na consciência. Somente aqueles que praticam a vontade de Deus, ou seja, seja feita a vossa vontade, assim como é na terra, como é no céu, entram no reino dos céus. A graça, a felicidade que possui agora, um copo de água, o ar ou alimentos, por mínima que seja, dedique-se para o bem dos semelhantes, dando tudo o que puder em sua posição atual, mesmo que esse trabalho de dedicação não tenha nenhuma relação com o trabalho que você procura. Não é problema. Quando se dedicar a seus semelhantes, o caminho de Deus será aberto, pois a dedicação é amor. Dedicação é amor, então faça. O professor Hélio Couto sempre entendeu a questão da unificação, entendeu a mecânica quântica, então agora faça, divulga a mecânica quântica. Mas divulga a mecânica quântica de uma maneira para ajudar os irmãos, para ajudar a todos, mesmo que o seu trabalho ainda não seja como você espera que seja. Mas dedique-se, faça-se, porque o início de trabalho o início do trabalho da verdade, é o início como Jesus fez. Jesus foi uma simbologia, o nosso mestre, ele trouxe todo o conhecimento do amor, como se estabelecer o amor neste planeta, que é muito difícil. Então aceitar o amor é difícil. Então ele começou em Cafarnaum. Ele começou com poucos discípulos. Ele começou ensinando para muitas pessoas. Poucos acreditaram nele. Poucos desfrutaram do bem maior das palavras, da frequência, da energia que este ser deixou e abriu as portas, ou abriu o calabouço, abriu a porta do castelo do reino da quarta dimensão de consciência. Glorifiquemos todos os irmãos. Levante os olhos e veja a luz. Veja a luz de Deus que brilha no alto céu. Essa é a luz da verdade que orienta. Se você viu essa luz é porque em você também existe essa luz. Isso mesmo, em você também Deus está presente. Em todas as pessoas está Deus. Não existe uma só pessoa má. Deus está presente no campo, no monte, na colina, no ar, no céu, e ilumina a todos. O Filho de Deus que vive no mundo da luz é você. Sou eu, são todas as pessoas, são todos os seres. A luz brilha
deslumbrantemente. Abençoemos todas as pessoas, glorifiquemos todas as pessoas e agradeçamos a todas as pessoas. Por mais que pessoas possam, vamos explicar aqui em termos de ofensa, ofender. Ofender é um termo pejorativo, meus irmãos, porque ofender trata-se de um conceito de sombras. Como nós, seres humanos, a sombra é inata, existe a sombra, que é o desconhecimento da verdade, ou tudo aquilo que está reprimido em nós. Então, o conceito de humilhação, conceito de trocadilhos, de ofensas, tabus, preconceitos, autossabotagem, todas essas questões estão implícitas às sombras psicológicas. E isto deve ser tratado em cada um de nós. Porque cada um de nós é a luz do mundo, porque Jesus disse, vós sois deuses e vocês são a luz do mundo. Por isso que devamos personalizar o erro, porque o erro é a pessoa que é o assaltante, o bandido, o traficante, a pessoa que mata, a pessoa que participou lá do campo de concentração, que foi um agente do campo de concentração, que foi um soldado, que matou, que perseguiu, como Saulo de Tarso. Então, por isso não julgueis. Por isso devamos olhar por detrás das aparências. Aquela pessoa que matou os filhos, ela está imersa em uma sombra terrível psicologicamente e ela fez aquele ato sem perceber que ela matou a si própria. Então devemos, meus irmãos, nos preocupar em sentir essas emoções que nós sentimos, olhar para nós mesmos, olhar para essa criança que está dentro de nós, o que essa criança sente em relação às questões implícitas na vida aos olhos da nossa própria presença, porque nós observamos aquilo que nós sentimos, nós criamos aquilo que nós sentimos e pensamos, e nós projetamos para o mundo. Então precisamos perceber estas questões. Vamos andando aqui. Receba grandemente a dádiva de Deus. Masaru Taniguchi, ele traz os mesmos conceitos que o Joel Goldsmith. Vocês perceberam que é o processo da cura metafísica, da cura além do corpo físico, da cura da mente, através da consciência, da percepção consciente da presença do invisível e infinito em nós, como uma parte do todo em desenvolvimento, para chegarmos à plenitude do Espírito, que é a verdadeira harmonia. Receba grandemente a dádiva de Deus. Os recursos que vêm de Deus são infinitos, mas esse infinito existe apenas... os recursos que vêm de Deus são infinitos, mas esse infinito existe apenas. Esse infinito existe apenas. Não se tornou ainda, na prática, propriedade do homem. Então o infinito, ele não se torna na prática propriedade do homem como ego. Para que se torne propriedade do homem de modo objetivo, é preciso recebê-lo voluntariamente, ou seja, aceitar o Espírito. Deus é algo como a luz, preenche a terra, mas por si mesmo, não abrir os olhos, não abrir os olhos, Deus não vem abrir as pálpebras para fazer infiltrar a luz. Deus é algo como a água do mar. Se encher uma grande vasilha, entra em abundância e ainda nunca se acaba. Se, porém, encher um pequeno cálice, entra somente o volume do cálice. O importante é ter um grande coração. Está aqui. A partir do momento que o intelecto ele se deixar ser influenciado pelo coração e unificar com a mente objetiva, com a mente consciente de Deus, aí com essa tríade unida, nós recebemos a graça e a dádiva do Espírito, que está implícito em nós, mas aí é um conhecimento que vem através do sentimento da totalidade de Deus em nós, que este é o princípio do caminho infinito, que é a alquimia, porque para aceitar o Espírito é preciso que o ego tome a decisão
de trilhar o caminho espiritual. Que o ego tome a decisão, porque o ego é o centro da consciência. Abençoe a desarmonia com o amor. Quando sentir que em seu redor há desarmonias, é sinal de que em seu coração existe a desarmonia e por isso está sentindo-as. Não falamos anteriormente que tudo aquilo que a gente vê, que a gente sente, a gente projeta, e aquilo que a gente sente, a gente vê, aquilo que está dentro de nós, a gente não pode enxergar aquilo que não está dentro de nós. Então por isso que o Masaharu Taniguchi e Joel trazem isso. Impersonalize o erro, as aparências. O mundo das aparências é o erro, é a mente carnal, é aquilo que é o programa que foi instalado em nós. Quando nós impersonalizamos o erro e personalizamos a verdade em nós mesmos, nós temos a verdade manifesta, ou seja, a harmonia espiritual, com o sentido de unificação em todos os seres. O que não existe em seu coração jamais poderá senti-lo. Aqui, ó. Se primeiramente tirar a desarmonia do seu coração, desaparecerá também a desarmonia de seu redor. Deve rezar repetindo várias vezes o seguinte: flui em mim o amor de Deus. Eu estou respirando o amor de Deus. Eu estou sentindo o amor de Deus. Eu faço parte do amor de Deus. E brilhando com esplendor, emite o amor às pessoas ao seu redor. Não existe uma pessoa sequer que não seja movido pelo amor. O amor é a força mais poderosa que encaminha tudo para a harmonia. Por pior que seja a situação, mentalize perseveramente. O amor de Deus abençoa esse lugar. Onde aflui o amor de Deus, aí já está iluminado. Então, onde está o Espírito de Deus, está a liberdade. Que assim vem com os versículos espirituais. E ainda mentalize o seguinte: em mim flui o amor de Deus. O amor de Deus brilha deslumbrantemente em mim. Sou feliz, já não posso ser infeliz. Em mim existe apenas a felicidade. Sou um ente abençoado. Já estou morando num alto nível. Subi mais alto do que o nível da má intenção, do escárnio, da crítica ou da indignação. Não critico o próximo pelas suas condutas, nem pelas suas palavras. Não julgo os demais pelas aparências. Olha aí, ó, Joel Goldsmith. Julgo as pessoas através da divindade alojada nelas. O julgo correto, o julgo verdadeiro, e reverencio todas elas, mesmo que as palavras e a conduta dos semelhantes sejam desagradáveis a mim. Sinto isso como uma maravilha, chuva de pétalas. Pétalas de luz. Deus no meu íntimo, despertai. Deus no meu íntimo, despertai. Chamo constantemente o Deus do meu íntimo. Deus no meu íntimo, despertai. Abri os olhos da grande sabedoria e estendei as mãos do amor. Ó Pai, ó minha mãe, ó Deus, que sois o eterno Pai e eterna Mãe. Desejo agir de conformidade com a vossa orientação. Desejo realizar o amor de Deus através de mim e desejo que meus atos manifestem a glória de Deus. Ó Deus meu íntimo, segurai a minha mão e me guiai, iluminai com a grande luz, que meu caminho seja o caminho indicado por vós. Então, a gente tratou aqui do processo de individuação, o processo essa alquimia, todo este caminho espiritual, gente, porque traduzindo para a nossa vida real, é entender como que funciona a vida real. Por exemplo, nós não podemos ficar no pensamento mágico de não aceitar a realidade. Por exemplo, a pessoa honesta, ela não vê a pessoa desonesta que está através dela, ela não vê isso. Ela vê as pessoas como honestas, todas as pessoas honestas.
Isso ainda não é discernimento, é uma racionalização. Entendeu? Então, precisamos ter o discernimento. Lógico que a gente vai ver através das aparências e vai perdoar o ato que aquela pessoa fez, porque aquela pessoa fez para ela mesma. Vocês entenderam? Não o fato de nós reagirmos, não nos dá direito de reagir, de agredir, de matar. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando do discernimento. Discernimento é perceber que ali vai ligar uma luzinha lá em você, a intuição vai dizer que isso não é legal para você e você se afasta dessa situação, se afasta desse negócio, se afasta do contato, se afasta desse relacionamento, se afasta da presença disso que não está congruente com a sua frequência. E isto é deixar que a intuição, ou seja, deixar o Espírito de Deus trabalhar através de nós. Quando nós começarmos a deixar o Espírito de Deus agir através de nós, através da intuição, nós começamos a adentrar no caminho da redenção, ou no caminho da individuação, ou da entrega. Ok? Então, fazer esses exercícios diários de autoobservação, o que eu estou fazendo, nós como seres humanos estamos aqui tropeçando, caindo, levantando, tropeçando, caindo. Todo dia a gente tem um ponto crítico na consciência que a gente comete uma gafe, comete um erro. E isso é devido ao desenvolver do caminho espiritual. Ninguém é perfeito aqui, meus irmãos. Nós estamos todos em estado de evolução, precisamos entender isso. E cada vez que a gente estuda mais, e mais, e mais, e mais, a gente vai percebendo que todos nós temos os mesmos dotes, todos nós somos iguais, ninguém é melhor que ninguém. Nós somos todos oriundos de uma mesma energia, de uma mesma consciência. Vocês entenderam? Então, o sentido de separação, aí começa ao estado idolatria, separação, adoração. Isso é do paradigma materialista, ok? A adoração, a exortação, que é isso que o Joel sempre propôs e sempre deixou bem alerta aos estudantes do caminho infinito. Cuidado com as idolatrias. Cuidado com a adoração demais, ok? Então todos nós somos iguais. Então a partir do momento que a gente começa a estudar, a gente começa a perceber que todos nós temos as mesmas qualidades, as mesmas potencialidades, nós vamos procurar a despertar e a relembrar isso em nossos irmãos. E é isso que se dá o estado de ajuda e o sentido de compaixão. Foi assim que Jesus deixou este legado, o nosso grande mestre, deixou este legado há 2000 anos atrás. Um muito obrigado, um bom domingo a todos, um domingo de reflexões, domingo de autoavaliações, autoanálises da semana, uma autoanálise das nossas condutas da vida diária, como que nós estamos nos procedendo, porque é muito difícil, meus irmãos, levar a conduta dos estudos espirituais para a vida prática num momento de aprendizado. Então, a partir de qual momento esses estudos vão se tornar a prática diária de nosso dia a dia em nossos respectivos trabalhos e em nossos relacionamentos com as pessoas? A partir do momento que a gente solta e tem o sentido de compaixão conversando com as pessoas, ou seja, retornando ao estado de consciência material, porque somente assim nós vamos interagir com nossos irmãos. Não adianta nós levarmos isso para os nossos irmãos que eles não vão entender. Nós temos que, através da nossa frequência, levar para eles um entendimento simples e prático da vida, mas interagir com eles no mesmo modo de consciência, mas interiormente nós estamos nos transformando e nós soltamos o emocional. Nós vamos amadurecendo emocionalmente para lidarmos com as coisas do mundo, porque meu reino não é deste mundo. E nós estamos aqui, mas não somos aqui. Ok? A paz em Cristo a todos vós.
um ótimo domingo. Beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo estudo.